Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Estamos fazendo a leitura e meditação do livro de 1 Pedro. Estamos no capítulo 4. Se você entrou nesse vídeo pela primeira vez, eu indico que você volte desde o capítulo 1 para fazer o acompanhamento deste ensino que Pedro nos deixou. Versículo 1. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado. Nós temos lá no livro de Romanos que ele vai falar sobre isso. Vamos para o livro de Romanos. Capítulo 5, 12 ao 21. Diz assim: Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está falando aqui de Adão, né? Então, Adão é o homem que pecou, o primeiro homem que pecou. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Então, é justamente isso que Pedro está se referindo, né? Aqui no verso, vamos ver aqui 1 Pedro 4, 1, né? Cristo padeceu por nós na carne. Armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não viva mais o resto de seu tempo na carne, para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Então, Cristo é o nosso exemplo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós fazemos essas renúncias do nosso tempo de vida extraviada, eu gosto de usar esse termo, uma vida totalmente entregue ao Deus deste mundo, a todas as concupiscências carnais. Quando nós decidimos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, nós não podemos mais olhar para trás. Nós temos que olhar para frente, caminhar conforme Cristo nos ordena que nós façamos esse caminho, né? Então, para que não vivamos mais o resto do nosso tempo na carne, para as concupiscências dos homens, mas fazendo a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar. Quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Então, a velha criatura, ela tem que morrer. Ela tem que ser sepultada no batismo. Essa velha criatura, ela tem que ser sepultada. E o batismo é em Cristo. Nós fazemos diante dos homens um ato profético de sermos batizados na água. A água sempre remete a um portal, um divisor, como a gente diz. Isso foi um divisor de águas para mim. Então, o batismo é um divisor de águas entre a velha criatura e o nascimento de uma nova criatura.
mas o nosso verdadeiro batismo, ele é em Cristo, naquilo que ele fez por nós, em todo o seu sacrifício, no derramamento do seu sangue. Quando o soldado vai e coloca a lança, né, ao lado de Cristo ali, sai água e sangue, e ele é lavado. Na mesma hora, essa água e sangue cai sobre ele. Isso representa o verdadeiro batismo na qual nós temos que ser batizados. Então, esta velha criatura é sepultada. Então, as vontades da carne, as concupiscências da carne têm que ser sepultadas. Caso isso não aconteça, não houve uma verdadeira conversão, não houve uma techuvá verdadeira, ok? E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós. Então, quando nós trilhamos esse novo caminho, traçado por Jesus Cristo, nós passamos a caminhar como novas criaturas, abandonamos esses pecados. Aquelas pessoas que continuam praticando essas práticas, nossos antigos amigos, familiares, eles não compreendem, né? Eles acham estranho que nós mudamos completamente. A metanoia, né? Mudança de mente tem que ocorrer na nova criatura. Mudança de mente. E isso, né? Essas pessoas começam a falar mal de vós. Mas isso é um bom sinal, não é um mau sinal. É um sinal que realmente nós estamos resplandecendo a Cristo, sendo realmente como espelho de Cristo, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Vamos ver o versículo aqui, 2 Timóteo 4:1. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino. Então, todos nós teremos que estar diante do trono do Altíssimo, diante desse tribunal de Cristo, e todos, né, todos hão de dar conta diante do justo juiz, que há de julgar os vivos e os mortos, porque por esta causa o evangelho foi pregado também aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. O comentarista aqui da KJ Fiel diz: assim que raiar o dia do juízo final, todas as pessoas, vivos e mortos, comparecerão diante de Deus, o Supremo Juiz, que delegará a seu Filho, Jesus Cristo, a condução do julgamento. A misericórdia de Deus, entretanto, manifesta no Evangelho, garante a vida eterna no Espírito, mesmo aos que morreram antes do glorioso retorno do Senhor. Isso fala João 5:27, Atos 17:31, Romanos 2:5-16, Tiago 4:12, Hebreus 4:13, 9:17. Pedro se refere à pregação feita no passado para pessoas que viviam naquela época, mas que já haviam morrido quando essa carta foi escrita. O Novo Testamento é claro no sentido de que não haverá qualquer oportunidade para salvação após a morte. Hebreus 9:27. Vamos ver o que está em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Então, aqui nós temos um refutar, né, de que nós possamos reencarnar. Nós encarnamos neste mundo, neste exílio, para o nosso teste, e nós iremos desencarnar, ou seja, morreremos, mas a partir desta única
única morte, virá o juízo, virá o julgamento. Amém? Continuando. Mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Aqui essa versão, né, da KJ Fiel, eles colocam como caridade. Outras versões colocam como amor. Ele cobrirá a multidão de pecados. Então, o amor, e vamos ver o que ele diz aqui. Novas expressões que soam como eco das palavras de Jesus. O amor fraternal entre os cristãos deve ser sincero e demonstrado no dia a dia mediante atitudes práticas. Só o amor cristão é capaz de perdoar tudo e sempre que necessário, assim como o Senhor fez em relação aos nossos erros e pecados. Então, quando Jesus é questionado, né, a respeito dos mandamentos, quais os principais mandamentos, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo entendimento, força, capacidade, enfim. Primeiro mandamento, acima de todas as coisas, amarás o Senhor teu Deus. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que amar ao próximo. Por quê? Porque nós temos o exemplo de Cristo. Nós temos o exemplo do Pai que enviou o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de tal forma, ele nos amou de tal forma que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós temos que seguir os passos de Cristo. E então nós temos que também amar, porque Cristo, ele se deu como oferta pelo pecado. E nós temos que passar para as pessoas esse amor. Porque como que nós vamos ser uma referência? Como que nós vamos poder convencer de que o que estamos falando é realmente verídico se na nossa forma de proceder só tem julgamento, muitas vezes ódio, raiva, né? Então são sentimentos que não provêm do céu, não provêm do alto. Esses sentimentos de ódio, de raiva, de contenda, de ira, isso não procede de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado quando o orgulho, e isso está muito recorrente no meio cristão, por nos acharmos aí muitas vezes superiores àqueles que ainda não foram iluminados pelo Evangelho e somos tomados pelo orgulho, nos achamos e nos colocamos na cadeira de Deus como justo juiz, nós nos colocamos como juízes na vida dos outros, esquecendo que na mesma medida em que julgarmos, nós seremos julgados. Então, nós não temos que nos assentarmos em cadeira de juízes, mas nós temos que amar. E o amor é a prática dos mandamentos de Deus. O conceito de amor é nós praticarmos os mandamentos de Deus. E se Ele ordena a nós amar ao próximo e nós não estamos amando, então isso não é amor. Isso não é amor. Então, isso nós temos que tomar assim muito cuidado com deixar o orgulho, a vaidade tomar conta de nós. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor. Então, raiva, rancor, ódio, amargura, ira, contenda, isso tudo não procede do alto. Vamos ver os versículos correspondentes. Romanos 12:13, participai à necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Hebreus 13:2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque assim alguns hospedaram anjos sem o saberem.
Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. O que é o papel de um mordomo? Servir. O mordomo, ele serve. 1 Pedro 4,10. Os crentes em Cristo são abençoados com dons espirituais para servirem melhor uns aos outros, né? Como corpo, como congregação, e testemunharem ao mundo como vivem os cidadãos do reino. Ali ele coloca as passagens correspondentes. Então, o dom não é para você se engrandecer, se envaidecer, não, é para servir ao próximo. Serviço. Dom é serviço. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. O nosso maior exemplo é Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele, quando abria a boca, ele falava os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Vamos ver o versículo. Romanos 12, 6, 8. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça é favor imerecido. Nós recebemos dons, não porque merecemos. Não é porque nós merecemos, é para servir ao reino. Se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade, o que governa, com diligência, o que demonstra misericórdia, com alegria. Muitos desejam dons para exaltação própria. Tá? Isso não é algo bom, não é nada bom. Nós desejarmos algo que é celestial para nos exaltar, isso é pecado. Isso é pecado. Amém? Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando a sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Romanos 8,18. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Quando a prova vem, né, irmãos, é difícil. Nós somos seres carnais e o nosso irmão Yahushua, Jesus Cristo, ele passou por essa experiência carnal e de forma terrível. Ele padeceu de forma terrível na carne. Então ele compreende as nossas aflições. Porém, nós temos que, quando a gente se sentir assim aflito com as provações que vêm, a gente tem que sentar e meditar o quanto Cristo padeceu por nós, por todas as dores e sofrimentos que Ele passou em nosso lugar. Então nós vamos nos dar conta que aquilo que estamos passando não é nada, são somente fagulhas, são somente restos. A maior parte de todo o sofrimento, Cristo passou por nós. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória de Deus repousa sobre vós. Por eles, ele é blasfemado, mas por vós, ele é glorificado. Aleluia, aleluia. Vamos ver os versículos aqui. Mateus 5,11, né? Na bem-aventurança diz assim: abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa.
Lucas 6:22, abençoados sereis quando os homens vos odiarem e quando eles vos separarem da sua companhia e vos insultarem e expulsarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Amém, aleluia. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como que se intromete em assuntos alheios. Muitas vezes nós já não praticamos esses pecados, mas ainda nos intrometemos em assuntos alheios. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisso. Poucas são as vezes em que a expressão popular cristão, que são pequenos cristos, foi usada pelos apóstolos para identificar os crentes em Cristo. Na verdade, essa expressão cristão, ela veio bem depois, os seguidores de Cristo, na verdade, eram chamados de nazarenos. E era dessa forma que eram chamados. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, na verdade, o julgamento começará por nós. As perseguições que os crentes sofriam na época de Pedro eram o início dos julgamentos enviados por Deus, com o objetivo de purificar o seu povo. Então, o metal ele é purificado no fogo e Deus nos purifica no fogo da provação. No final dos tempos, o juízo se intensificará a fim de que toda a igreja seja purificada. Ao término desse período escatológico virá o terrível e definitivo julgamento de todos quantos se rebelaram, ímpios e pecadores, contra o Senhor e sua palavra eterna. Se Deus não poupa seu próprio povo do julgamento, quanto mais severo e punitivo será o juízo que infligirá aos incrédulos. E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Provérbios 11:31. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, por nos fazer lembrar de que tu corrige aquele a quem tu ama. Obrigada por nos lembrar disso. Obrigada, Pai. Aleluia. Continuaremos no próximo vídeo, o último capítulo, então, do livro de 1 Pedro. Shalom.